Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Meta de hoje: leitura das páginas 53 a 54. Não ficará pedra sobre pedra. Como vimos, quanto à destruição de Jerusalém e do templo, o Senhor já havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra, pois os judeus não reconheceram o tempo de sua visitação. Em Mateus 24 lemos: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 1. Os discípulos estavam entusiasmados com a reconstrução do segundo templo. Vale ressaltar que o primeiro templo foi construído por Salomão e destruído pela Babilônia, e o segundo foi edificado anos depois por Zorobabel. No livro de Esdras lemos: todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Esdras capítulo 3, versículos do 11 ao 12. Os mais velhos choraram, porque o templo que seria construído não se poderia comparar ao esplendor, à glória do templo de Salomão. Mais tarde, no tempo do rei Herodes, o segundo templo foi reconstruído, pois estava em ruínas. Ele realizou a majestosa construção da qual os discípulos se gabaram. Por isso o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Deus nos transfere a vinha para que produza frutos. O Evangelho de Lucas narra a parábola dos lavradores maus, referindo-se ao povo de Israel. Disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeite. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando os olhos, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas capítulo 20, versículos do 13 ao 18. Esse trecho bíblico serve de advertência para nós, a fim de não rejeitarmos o Messias, como fez o povo de Israel. Por ter rejeitado o Senhor, a vinha que estava infrutífera nos foi transferida, a fim de produzir frutos para Deus. As lições aprendidas com a história da igreja de Esmirna são muito preciosas. Embora essa igreja tenha sido fortemente perseguida, não sucumbiu, pois estava alicerçada em Cristo, sua rocha. Os irmãos de Esmirna não temiam a morte, pois possuíam o poder da ressurreição daquele que esteve morto e tornou a viver. As tribulações pelas quais esses irmãos passaram e as provações por que passamos hoje estão produzindo em nós louvor, glória e honra que se manifestarão na segunda vinda de Jesus Cristo. Nos próximos capítulos extrairemos mais lições desse marcante período da história da Igreja.